sobre o dinheiro. Agora vamos tratar o que é o dinheiro e como ele funciona. Primeiro vamos retomar a ideia do primeiro vídeo dessa série. Somente existe valor quando existe trabalho humano, e novo valor só é gerado a partir do trabalho. Isso quer dizer que o dinheiro por si só não tem e também não gera valor. É falso que o dinheiro pode trabalhar para você, como alguns coaches de internet costumam dizer, em que pese seja possível sim que ele se valorize com o tempo. Para ficar mais claro, por que temos essa impressão de que o dinheiro teria essa capacidade especial de se valorizar no tempo? Isso, na verdade, não acontece por uma propriedade especial que está no dinheiro. Isso acontece porque quando nós pensamos dinheiro, nós já o pensamos dentro de uma lógica, dentro do modo de produção na qual estamos inseridos, ou seja, a partir de uma lógica de produção capitalista. Isso porque no capitalismo, o dinheiro pode atuar como capital. Isso quer dizer que ele pode atuar como um meio de produção e se valorizar por meio da extração de mais valor alheio. Só assim que o dinheiro pode se valorizar. Como que isso acontece, nós já tratamos nos outros vídeos aqui da série. Isso quer dizer que se o dinheiro ele ficar parado e então não atuar como capital, ele não irá se autovalorizar, seja se ele ficar guardado na sua carteira ou conta corrente. Assim, o dinheiro só tem essa capacidade de valorização a partir do momento em que está extraindo mais valor de algum trabalhador, em algum lugar. Muitas vezes, o seu proprietário sequer tem ideia de onde está ocorrendo esse processo, por exemplo, quando investe em um fundo de investimento ou compra títulos da dívida pública. É nesse sentido que aquele dinheiro que você guarda no banco irá render alguns juros, geralmente e inclusive muito baixo, né? Mas ele só pode se valorizar porque, por exemplo, o banco emprestou esse dinheiro a alguma atividade produtiva que em troca recebeu juros, que são pagos pela extração de mais valor dos trabalhadores daquela atividade produtiva e, posteriormente, uma parcela menor dessa quantidade de juros é repassada a você que colocou o dinheiro no banco. O fato de o possuidor desse dinheiro ter de se privar de eventual consumo no presente para merecer uma quantidade maior de dinheiro no futuro, percebe-se que a palavra merecer nada mais é do que uma justificativa moral para esse processo de extração de mais valor e em nada afeta como se dá tecnicamente o seu processo. Seria o mesmo do que dizer que um senhor de escravos merece, então, que o seu escravo trabalhe até a morte uma vez que ele comprou no mercado em troca de uma grande quantidade de riqueza, por exemplo. O que vamos agora destrinchar aqui é o dinheiro como representação social e simbólica de valor. Isso quer dizer que o dinheiro, por não possuir valor, ele ganha a partir de uma força social a capacidade de refletir o valor que existe em circulação na sociedade como um valor de troca universal, uma vez que irá atuar na mediação das trocas sociais. Isso é necessário, pois em uma sociedade mercantil, onde todos precisam ser fornecedores de alguma mercadoria, seja ela um produto ou a sua própria mão de obra, como este produto ou mão de obra não serão úteis ao mesmo tempo para todo mundo, é necessário a existência de uma mercadoria que funcione como um equivalente geral para todas as outras mercadorias. Este equivalente geral é o dinheiro. Esta mediação irá levar a uma alienação sobre a percepção real do valor na nossa sociedade. A partir do momento em que todas as trocas serão intermediadas pelo dinheiro, e o dinheiro, então, tem a capacidade de refletir em si o valor dos demais valores sociais, dá a impressão que o próprio dinheiro vem a ser a origem do valor, quando é exatamente o inverso que ocorre. O dinheiro, nesta condição, passa a alienar toda a sociedade que existe à sua volta, pois, numa sociedade onde tudo é mercadorizado, o dinheiro passa a ser a força social determinante. Faz que, efetivamente, todos corram atrás do dinheiro
como propósito de vida, inclusive pela capacidade também do dinheiro funcionar como um instrumento de poder, uma vez que quem possui dinheiro consegue comprar qualquer mercadoria ou mover qualquer tipo de mão de obra. Esse processo só faz perder de vista que o valor que está contido naquele dinheiro só existe porque de trás dele existe uma complexa ordem social que somente se sustenta pela colaboração de milhões de pessoas com a divisão social do trabalho. Também devo destacar que, além de meio de troca, o dinheiro funciona também como medida de valor, assim como centímetros e metros servem como medidas para distâncias ou graus Celsius servem para medidas de temperaturas. Dinheiro será a medida usada para medir valores. Por isso, o preço das coisas é indicado sempre em uma quantidade específica de dinheiro. E sobre a relação entre preço e valor, já temos um vídeo aqui no canal. Sugiro que, se você ainda não ouviu, vá lá e veja depois, pois é bem importante entender a diferença entre essas duas coisas. O dinheiro também irá funcionar como reserva de valor, uma vez que o dinheiro pode ser armazenado e usado posteriormente, funcionando como uma reserva de valor que mantém o seu poder de compra ao longo do tempo, exceto, é claro, por fenômenos monetários como a inflação, que eu já informei que não serão abordados aqui, talvez mais para frente. Entrando agora um pouco na parte histórica sobre o dinheiro, vamos notar que este equivalente geral foi se metamorfoseando com o passar do tempo, apesar de não perder nenhuma das características abordadas até aqui. Os primeiros equivalentes gerais nada mais eram do que simples mercadorias, que, a partir de um processo social, começaram a ser aceitas para liquidar débitos e também funcionando como unidade de conta. Unidade de conta vem a ser a medida que o preço de determinada mercadoria será indexada no mercado. Primeiramente eram grãos, depois de maneira mais ampla foram adotados metais, especialmente o ouro. Isso quer dizer que até este momento o próprio dinheiro continha dentro de si algum valor, pois, enquanto commodities, havia trabalho humano na produção ou extração e cunhagem desse dinheiro ou mercadoria dinheiro. Se por algum motivo essas mercadorias só valiam exatamente o seu valor, enquanto equivalente geral, ou seja, o trabalho humano necessário para produzir uma moeda de denário era equivalente a produzir 8 quilos de pão durante o Império Romano, isso a partir do momento passou a ser irrelevante, pois naturalmente com o avanço do mercantilismo é natural o processo que esse equivalente geral não precisa necessariamente de valor intrínseco dentro de si, desde que ele seja aceito também como um equivalente geral por outro mercador que possua uma mercadoria na qual eu tenha interesse. Por esse motivo, a mercadoria com valor foram, com o passar do tempo, abandonadas como equivalente geral, uma vez que quanto maior o valor que existe neste equivalente aceito como geral, maior é o custo de reprodução desse dinheiro, o que poderia inclusive prejudicar a expansão do mercado por falta de liquidez, ou seja, por falta dessa mercadoria no mercado. Assim, com o passar do tempo, foram se abandonando o padrão ouro das moedas nacionais com a criação das moedas fiduciárias, onde um simples pedaço de papel, ou seja, com um custo de reprodução e valor intrínseco muito menor que um metal raro, tomaram assim conta das economias como equivalentes. Inclusive, trazendo isso para uma realidade ainda mais atual, o dinheiro digital tem cada vez mais tomado conta das transações, que não passam de alguns pixels ali na tela do seu celular ou computador, ou seja, com um custo de reprodução quase nulo, baseado apenas na confiança de sua equivalência a valores que existem no mundo real. Então, por fim, e não menos importante, o dinheiro, no modo de produção capitalista, se torna o mais potente elemento de dominação. Já entendemos que o dinheiro
desempenha um papel crucial na percepção das relações da sociedade capitalista. Aquele que possui dinheiro na qualidade de capital, os capitalistas, tem poder econômico e controle sobre os meios de produção, enquanto os trabalhadores vendem sua força de trabalho em troca de salários. Isso cria uma divisão fundamental entre a classe capitalista e a classe trabalhadora, com o dinheiro servindo como instrumento de dominação e exploração de uma classe pela outra. Isso se dá pois a classe trabalhadora, que não tem outra mercadoria para trocar por dinheiro além da sua própria mão de obra, estará obrigada a desempenhar somente as funções que os detentores de dinheiro quiserem. Assim, aqueles que possuem dinheiro, que inicialmente se tratava apenas de um poder financeiro, passam também a deter poder político, uma vez que as forças sociais se moverão apenas no sentido que agrade os possuidores de grandes quantidades de dinheiro. E nesse sentido é que o Estado capitalista nada mais é do que um instrumento de classe usado para atender os interesses desta classe possuidora de dinheiro. Trataremos melhor quando formos falar sobre o Estado. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Até uma próxima.